Amém, graças a Deus, estamos de volta aqui para mais um vídeo em nome de Jesus, amém? Domingo, dia 7 de abril de 2024, começa o segundo trimestre do ano de 2024 com a revista Lições Bíblicas da CPAD. Essa que você vê aí na sua tela é a revista de Lições Bíblicas dos Jovens, classe dos jovens. Essa é a revista do professor. Tem como título o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. É um ótimo título que a CPAD tem disponibilizado para os jovens. A lição de número 1 vai falar sobre a realidade da fé cristã. A lição de número 2, a realidade do Deus da Bíblia. A lição de número 3 vai falar sobre a realidade bíblica do pecado. A lição de número 4, a realidade bíblica da salvação. A lição de número 5, a realidade bíblica da santificação cristã. A lição de número 6, a realidade bíblica do cuidado com o corpo. A lição de número 7, a realidade bíblica do casamento. A lição de número 8, a realidade bíblica do trabalho. A lição de número 9, a realidade bíblica das finanças. A lição de número 10, a realidade bíblica do Senhor Jesus Cristo. A lição de número 11 é a realidade bíblica da esperança. E a lição de número 12 é a realidade bíblica do Evangelho na cultura. E a lição de número 13, que também é o encerramento, a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Amém? Graças a Deus. A lição de número 1, do dia 7 de abril de 2024, tem como título a realidade da fé cristã. O texto principal diz assim: Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías 55, versículo 3. Essa palavra fala sobre uma aliança, um concerto perpétuo ou uma aliança perpétua, feita entre Deus e os homens. Resumo da lição: a fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade. E você vê a leitura semanal. Os objetivos da lição: compreender a origem da fé cristã, saber que a ética cristã nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado. E terceiro, conscientizar da importância da mensagem do cristianismo para os nossos dias. Interação. Orientação pedagógica. A introdução diz assim: a fé cristã está presente em praticamente todas as partes do planeta. Sua mensagem tem transformado milhões de vidas nos últimos 20 séculos. E seus ensinos mudado pessoas de diferentes culturas. Mas o que faz dela uma fé diferente? Quais são os aspectos que a distinguem no tocante à aceitação ou rejeição por parte das pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo? Por que a sua mensagem permanece relevante e necessária para os nossos dias? Neste trimestre, vamos tratar sobre os temas centrais da fé cristã e de que forma nós podemos vivenciá-los. O primeiro ponto diz a origem da fé cristã. E o primeiro subponto do primeiro diz o cristianismo e sua origem. Partindo de uma perspectiva histórica e bíblica, a fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, a fim de comunicar o seu evangelho e cumprir as profecias acerca de sua chegada, para salvar os pecadores, João 3,16. Tudo começou em Israel, onde Jesus trouxe o seu evangelho, por meio de ensinos acompanhados de milagres, curas, ressurreição de mortos e de perdão aos que se arrependiam de seus pecados. Portanto, no âmbito geográfico, o cristianismo se originou em Israel, pois foi lá que Jesus Cristo nasceu, cresceu, foi batizado, iniciou e concluiu o seu ministério, morreu, ressuscitou e foi recebido nos céus, segundo as Escrituras, de acordo com 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 ao 8. Jesus treinou em seu ministério terreno discípulos que, após a vinda do Espírito Santo, foram espalhando
pelo então Império Romano, desta forma que a fé cristã foi crescendo e alcançando o mundo então conhecido. A expressão cristianismo vem de um nome dado aos seguidores de Jesus que estavam em Antioquia. Cristãos, Atos 11, 26. Antes eram chamados de seguidores do caminho, uma alusão à fala de Jesus em que ele disse que ele era o caminho para se chegar a Deus, João 14, versículo 6. O cristianismo e seu livro. Uma fé tão sólida precisa estar pautada em uma revelação sobrenatural e divina, mas essa revelação deve estar disponível de forma escrita para que seja preservada a sua mensagem no decurso do tempo. Além de lida, consultada e estudada, esse livro é a Bíblia, e sua existência é um milagre. A Bíblia e sua mensagem têm sido um incômodo para aqueles que buscam desacreditar a fé em Deus, o sacrifício de Jesus e a presença do Espírito Santo conosco. João 17,14. Por isso a fé cristã a valoriza acima de qualquer outro livro, tradição, pensamento humano ou qualquer prática que possa colocar em xeque a sua veracidade e inspiração, pois ela veio de Deus. O cristianismo e sua mensagem. O cristianismo se baseia em algumas premissas bem simples e diretas. A primeira é que Deus existe, que criou todas as coisas, de acordo com Gênesis 1:1. A segunda é que ao criar o homem, o fez sem pecado, mas o homem esqueceu-se de Deus e pecou contra ele, desobedecendo-o e atraindo para si a morte física e eterna. Contudo, o cristianismo também ensina que Deus iniciou o processo de redenção da humanidade por meio do plano da salvação. Para que esse plano fosse executado com perfeição, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados. E para que não houvesse dúvidas da intenção de Deus sobre a nossa salvação, ele anunciou seu plano aos profetas hebreus, pois está escrito que ele não faria coisa alguma sem antes ter revelado o que aconteceria aos seus profetas. Amós 3, versículo 7. Estes, por revelação divina, passaram a mensagem adiante. A palavra de Deus é a certeza de que as profecias se cumpriam em Jesus. Portanto, o cristianismo não se baseia somente na perspectiva de que o homem é pecador e está afastado de Deus. Se fossem somente essas verdades a serem apresentadas, o cristianismo seria uma fé sem esperança. Contudo, o mesmo Deus que trouxe a revelação de que o homem é pecador é o mesmo que proveu a salvação para a humanidade. A partir dessa breve perspectiva, é necessário tratar de um ponto muito necessário para que se possa entender o motivo de o cristianismo ser aceito ou rejeitado pelas pessoas, a definição de certo e errado. Segundo, a fé cristã e os valores absolutos. E o primeiro ponto do segundo tópico fala a ética, o certo e o errado. Sempre que agimos em alguma área da vida, tomando decisões que causarão impacto em nossa vida ou em nosso futuro, somos forçados a avaliar, com base nos resultados obtidos, se o que fizemos foi certo ou errado. Essas duas palavras são cruciais para que possamos compreender uma das mensagens do cristianismo, pois o que fazemos aos olhos de Deus é classificado dessa forma. Com base na ética, uma das áreas de pesquisa da filosofia que estuda o comportamento humano, que pode ser classificado como moral, imoral ou amoral. E todas essas classificações estão vinculadas à cultura e às crenças de cada um. Conforme ensina a filosofia, uma criança nasce amoral e com o passar do tempo terá seus comportamentos considerados morais ou imorais. Dessa forma, segundo esse conceito, à medida que uma criança vai crescendo, seu comportamento vai se moldando. As orientações e ensinos familiares e a cultura adquirida na escola ou fora dela. Algumas religiões não procuram avaliar se os atos de uma pessoa são certos ou errados, ou como a consequência deles para a eternidade, bem como a consequência deles para a eternidade. O cristianismo ensina que quando uma pessoa erra praticando algo que Deus condena, tal ato é chamado de pecado, uma ofensa direta contra o Senhor, ainda que tal ato tenha sido praticado contra outra pessoa. Isaías 59, versículo 2. Segundo ponto, a necessidade de um absoluto.
quando se tem duas opiniões contraditórias, é preciso que se veja qual é a certa. A palavra de Deus é o balizador do cristianismo, pois o que ela disser que é certo é o correto, aos olhos de Deus, independentemente da cultura em que o leitor da Bíblia se encontra. Por mais que seja visto como exclusivista, o cristianismo trata do certo e do errado porque, no final das contas, isso é bem mais do que classificar o comportamento de uma pessoa. Definir o que é certo e errado vai determinar nossas ações nesta vida e a recompensa delas na eternidade. Romanos 3, 23. Terceiro, certo e errado. As coisas, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que coisa mais atual. Que fazem da obscuridade luz e da luz obscuridade. E fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías 5, versículo 20. Na contramão do que o pensamento dos nossos dias tenta impor de que não há um padrão de certo e errado, no que tange ao comportamento humano, a Bíblia aponta que, aos olhos de Deus, há sim o certo e o errado, o sagrado e o profano, e tal orientação se baseia na natureza do próprio Deus. O certo é fazer a vontade do Senhor revelada na sua palavra, e o errado é cometer pecado. Quando pecamos, nos colocamos contrários a Deus e à sua lei, atraindo para nós mesmos o juízo divino. Terceiro e último ponto, a mensagem do cristianismo para os nossos dias. O cristianismo tem uma mensagem de esperança. Disse certo pensador que quando acontece uma desgraça no mundo, as pessoas tendem a perguntar onde estava Deus naquele momento. Mais do que dizer onde Ele está, a resposta mais acertada é mostrar que, apesar das coisas ruins que acontecem no mundo, em que vivemos, como guerras, pestes, terremotos e fome, a palavra de Deus nos aponta que aqueles que creem em Jesus têm uma esperança que vai além do pensamento humano. Enquanto as pessoas se prendem ao presente, buscando achar o Senhor do seu próprio modo. O Todo-Poderoso estipulou que o caminho para chegar até Ele é por meio de Jesus Cristo, João 14, versículo 6. Numa era onde as pessoas tendem a ser refratárias a mais notícias, a Bíblia Sagrada não se furta ao ato de comunicar ao homem a sua real situação, que ele é pecador, que precisa se arrepender de seus pecados e que, apesar dessa situação, Deus proveu a salvação de que o ser humano necessita. Segundo o subponto, diz: a salvação de Deus é para todos. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, Deus também proveu a salvação para todos por meio também de um homem, Jesus, Romanos 5, 18 e 19. Essa provisão de Deus não pode ser adquirida por meio de nenhuma obra que o ser humano faça, pois, por causa do pecado, todas as nossas obras se tornaram ineficazes para que nos acheguemos a Deus. Mas Ele, por meio de um ato de graça, nos concede a salvação por meio de seu Filho. Essa salvação é tão grande que é oferecida a todos de forma indistinta. Em sua palavra, Deus destaca que a sua graça se manifestou a todos os homens. Tito 2:11. A salvação é, portanto, ofertada a toda a humanidade. O rei está voltando é o terceiro ponto. A mensagem final do cristianismo se baseia numa perspectiva do reino proposta por Deus. Vivemos em uma sociedade democrática onde todas as pessoas podem ser representadas por pessoas escolhidas pelo voto direto, mas na perspectiva da eternidade, Deus estabeleceu um modelo monárquico onde o Senhor Jesus reinará para todo sempre, diferente de reis apontados na história, que se corrompiam e deixavam de praticar a justiça, prejudicando a si e aos seus governos e aos seus governados, promovendo guerras. O reino de Deus será justo, pois sua base será a justiça divina. Não será um reino voltado para a satisfação pessoal, pois não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, versículo 7. O cristianismo deixa claro que um dia o Rei dos Reis estará de volta, trazendo justiça e governando com equidade. Amém? Glória a Jesus. Mas nós temos aqui a conclusão que diz: diante do que foi visto, a fé cristã permanece sendo a que possui a mensagem necessária para o homem moderno. Um Deus de amor que envia o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê, que está disposto a perdoar os pecados que cometemos contra Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de
curtir, comentar, compartilhar, ativar o sino das notificações e se inscrever no canal para nos ajudar em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. E domingo estaremos iniciando o segundo trimestre do ano de 2024 da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até os próximos vídeos. Amém? E graças a Deus.